Continuando o estudo nas tabelas dinâmicas, vamos entrar agora em segmentação de dados e linha do tempo. Para que a gente consiga explorar bem esses dois assuntos, segmentação de dados e linha do tempo, a gente precisa entender melhor como funcionam as conexões no Excel. Observe do lado direito que nós temos os desenhos aí de 5 planilhas. Eles estão representando 5 planilhas, 5 tabelas dinâmicas diferentes. Do lado esquerdo da tela nós temos um ícone que representa uma origem de dados em Excel, como se fosse uma lista em Excel. E na parte de baixo eu coloquei um diagramazinho, uma ilustração. É como se eu tivesse como origem bancos de dados externos ao Excel. E no meio disso tudo, entre as tabelas dinâmicas e as origens de dados, nós temos conexões. Observe que eu coloquei aqui duas conexões, uma A e uma B. Uma mesma pasta de trabalho pode ter N conexões. Então, nesta minha hipótese aqui, eu coloquei duas. Sendo que a primeira, que eu estou chamando aqui de conexão A, ela faz a ligação entre uma origem de dados em Excel e está alimentando duas tabelas dinâmicas diferentes. Já a conexão B, ela está conectando as 3 tabelas dinâmicas em Excel aqui a uma origem de dados que está externamente, que poderia ser num banco de dados Access, num Oracle, num MySQL, num SQL Server, ou mesmo arquivos TXT, enfim, uma origem externa ao Excel. Agora, observando o desenho aqui, observando a conexão A, ela está alimentando duas tabelas dinâmicas diferentes, e o cubo mágico está ali justamente para eu lembrar que eu posso fazer a mudança de eixos de cada planilha. Elas serão diferentes enquanto visual, mas com a mesma origem de dados, porque ambas apontam para a mesma planilha Excel de origem, através da conexão. Então, a grosso modo, a conexão é isso. É uma configuração na pasta de trabalho, e uma pasta de trabalho pode ter mais de uma conexão. Ela aponta a origem de dados, disponibilizando essa informação para as tabelas dinâmicas e também para os gráficos dinâmicos presentes na minha pasta de trabalho. Agora, já entrando no nosso assunto, segmentação de dados, eu até ampliei um pouco o desenho para ficar um pouco mais fácil de explicar aqui. Vamos observar essas duas planilhas aqui. A de cima e a de baixo, elas estão idênticas, mas é simplesmente para reforçar o conceito. Cada uma dessas planilhas, apesar de estarem na mesma conexão, apesar de estarem vinculadas à mesma base de dados, à mesma origem, elas possuem filtros independentes. Agora, entrando com a segmentação de dados nessa jogada. Vamos observar do lado de cá o desenho onde eu coloquei esse cubo aqui. O que acontece? A conexão vai na origem de dados, prepara os dados e entrega para que as planilhas possam fazer lá seus cruzamentos. Agora, a gente pode fatiar este cubo. Por isso que observe no título a segmentação de dados e entre parênteses coloquei slicers. Slice, fatia. Então eu posso separar partes deste cubo. Observe aqui, ó. Cortei um pedacinho. E o que acontece? No primeiro momento, quando eu crio uma segmentação de dados, neste exato momento, essa fatia ela passa a dizer respeito à planilha, à tabela dinâmica na qual foi criada. Então, o que acontece? Eu posso filtrar agora, a partir dessa própria segmentação de dados aqui, eu não filtro aqui. O filtro aqui de dentro da tabela até funciona, mas eu filtro na segmentação de dados, e quando o dado chega na tabela dinâmica, já chega com aquele filtro aplicado, tá? Eu resumo o dado antes de mandar para cá. Agora, a segmentação de dados, que a princípio estava amarrada apenas à primeira planilha, que foi justamente na qual eu estava quando ela foi criada, ela pode ser vinculada também a todas as outras planilhas ou alternadamente uma planilha ou outra. Então, uma segmentação de dados pode impactar uma, duas, N planilhas. Depende daquilo que eu configurar. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso, de certa forma, centralizar os filtros. Se eu tiver duas consultas diferentes aqui, na planilha de cima e na planilha de baixo, mas por alguma razão eu precisar que o filtro seja o mesmo, eu tenho que filtrar em cima e depois filtrar embaixo. Usando a segmentação de dados, não. Eu posso fazer isso em uma única etapa. Filtro uma vez, todas as tabelas dependentes, as tabelas dinâmicas dependentes daquela segmentação de dados, serão filtradas ao mesmo tempo. Agora vamos ver isso na prática. Dando a sequência aqui, eu criei 3 tabelas dinâmicas diferentes a partir daquela mesma tabela que nós utilizamos no começo da aula sobre tabelas dinâmicas. Essa planilha que vocês estão vendo aqui. Então, a partir dela, eu criei essas 3 tabelas dinâmicas distintas. Eu até coloquei com cores diferentes para que a gente possa ver. Observe que uma totaliza por cidade, a outra por cliente e a outra por produto.
tem os filtros aqui em cima, né? E eu fiz uma quarta tabela dinâmica que tem uma outra planilha aqui. Não coloquei filtro nem nada, mas isso serve para ilustrar uma seguinte situação. Acontece muito da gente ter tabelas mais complexas, né? Umas listas com mais colunas, e a gente criar tabelas dinâmicas diferentes em diversos contextos, mas que periodicamente, por exemplo, todo mês, a gente precise emitir uma espécie de um book, que nada mais é do que um print de cada planilha. Mas esses prints, eles precisam respeitar rigorosamente os mesmos filtros. No caso que está aqui na tela, são 3 tabelas diferentes. Observe que eu coloquei para ambas o ano de 2013. Digamos que eu tivesse aqui 30 consultas diferentes, aqui a partir da mesma origem. Se eu tivesse que fazer uma emissão do ano de 2013, eu teria que mudar esse filtro em todas elas. E pode acontecer, a gente erra mesmo, de em um determinado caso, eu equivocadamente colocar 2012. Observe que está descompassado. Quando está lado a lado assim é ótimo, que eu vejo. Mas e se estivesse numa outra planilha e não estivesse enxergando essa informação? Então, esta é a situação que eu queria colocar. Eu tenho casos em que filtros isolados, como é o caso aqui, cada tabela dinâmica tem o seu filtro. Eu tenho casos em que isso se torna perigoso, se torna, como eu diria, um mecanismo até mesmo frágil, né? O ideal é que a gente tivesse condições de, a partir de uma única área de filtragem, impactar todas as tabelas dinâmicas. É para isso que vem a segmentação de dados, tá? Coloquei aqui o mesmo filtro nas 3, está equalizado. E só para que a gente possa entender um pouco melhor, eu trouxe nos slides um pedacinho daquela ilustração. Eu até trouxe para cá para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Observem aqui. A partir de uma mesma conexão que acessa uma determinada origem de dados, no nosso exemplo aqui, essa nossa origem de dados aqui, ó, é essa tabela aqui. Então, a partir dessa mesma tabela, via conexão, eu estou alimentando ao mesmo tempo 3 tabelas dinâmicas diferentes, cada uma com o seu mecanismo de filtragem. Vou até tirar o filtro de todas elas aqui, eu quero todos os anos para esta, quero todos os anos para esta e para esta aqui também, só para que a gente fique numa situação zerada, vamos falar assim. O que eu vou fazer agora é fatiar este cubo. Eu quero segmentar essas minhas tabelas aqui. A grosso modo, eu vou pegar uma dessas aqui, por exemplo essa, e a partir dela eu vou fazer isso aqui. Eu vou deslocar um pedaço do cubo. Isto aqui, ó. Vou fazer exatamente isso aqui. De modo que o cubo vai passar a ter uma segmentação de dados, e essa segmentação de dados vai impactar os dados desta planilha aqui especificamente. Como que eu faço isso? Eu preciso estar na tabela dinâmica, como é o caso. Eu faço aqui, inserir, segmentação de dados. E eu vou indicar o seguinte, eu quero fazer uma segmentação a partir do ano. Perfeito, ele criou essa estruturazinha aqui, ó. Observe que todos os componentes do ano, todos os anos disponíveis na tabela vieram para cá. Lembrando, eu criei essa segmentação de dados a partir desta tabela aqui. Então eu vou aplicar um filtro na segmentação de dados, 2011. Repare, o ano veio para cá, para esta tabela, mas não veio para as demais. Ó, 2012, observe que apenas a primeira está sendo impactada. Agora, e se eu quiser que as demais também sejam impactadas? Se eu quiser algo mais ou menos como isso aqui, ó, ao invés de impactar apenas esta, se eu quiser que o impacto seja para todas elas. Neste caso, eu venho aqui na segmentação de dados, botão da direita sobre ela, conexões de relatório. Eu vou informar a quais tabelas dinâmicas esta segmentação estará vinculada. Cliquei. Neste momento, o que eu estou vendo aqui? Ó? Ela está vinculada à tabela dinâmica 1 da planilha tabelas dinâmicas. Observe que eu tenho 3 planilhas, 3 tabelas dinâmicas, ó. 1, 2, 3, e numa outra planilha eu tenho aqui, ó, que eu chamei de outra planilha, uma quarta tabela dinâmica. Então, mexendo nessa segmentação de dados aqui, eu quero que ela filtre aqui, essa primeira, também a segunda e também a terceira. E vou marcar a quarta de uma vez também. Então, mexi aqui, todas essas 3 e também aquela outra serão impactadas. Vou dar OK.
Vamos ver se funcionou? 2011, olha, observem que todas as três estão sendo atualizadas ao mesmo tempo. Filtrei aqui, vou colocar 2011, eu estou vendo que o resultado aqui era 15.705, eu vou lá na outra só para ver se o número está dando o mesmo aqui, 15.705 também. Tirei o filtro, 50.423. Agora, do mesmo jeito que eu criei esta segmentação de dados aqui, eu posso criar outras. Então, como que eu faço? Lembrando, a partir de qualquer tabela dinâmica serve de origem. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa aqui, ó, que é a terceira, tanto faz. Inserir segmentação de dados. Neste momento, eu quero a segmentação por, já que eu tenho cidade aqui, eu quero por estado. E já que eu tenho aqui também produtos, eu quero por categoria de produtos. Estou colocando outras duas segmentações de dados. Vou dar OK. Ó, a primeira está aqui. Vou colocar do lado de cá. E a segunda vou colocar do lado de cá. Posso mexer o tamanho, posso fazer uma série de operações aqui, como por exemplo, aqui, em segmentação de dados, eu posso escolher qual padrão de cores que eu desejo. Então eu vou escolher até um verdinho aqui, ó. Ótimo, para esta. Vou aplicar para esta aqui também. E vou aplicar também para esta aqui. Ótimo. Agora, esta aqui, ó, ela já está vinculada a todos. As outras duas não, observem. Somente a última tabela está sendo impactada quando eu mexo tanto nesta aqui, quanto nesta, ó. Por quê? Pelo seguinte, é a conexão do relatório. Eu quero que esta segmentação de dados também filtre essas outras três. Da mesma forma, farei com esta aqui. Conexões do relatório, além de impactar a inicial, todas as outras. Ok? Então, perfeito. Qual é a minha situação agora? Exatamente essa aqui, ó. Eu tenho filtros centralizados. Observem que eu aplico um filtro em 2012. Todas elas receberam o mesmo filtro rigorosamente ao mesmo tempo. Olha, voltando para cá. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, estados, cidade e anos. 2011, 2012, 2013. Vamos aqui, ó. Eu quero somente o ano de 2012 e somente o estado de Minas Gerais. Olha como é que impactou. Então, de um ponto centralizado, a partir de agora, eu posso fazer isso aqui. Filtrar todas ao mesmo tempo. Isso nos dá uma produtividade muito grande, isso reduz muito a nossa chance de falha quando o assunto é criar relatórios assim um pouco mais complexos. E agora a gente vai explorar a linha do tempo. Linha do tempo, na verdade, ela é uma segmentação de dados, como qualquer outra, porém, ela tem umas tratativas mais interessantes para análise temporal. Então, agora eu vou criar minha linha do tempo. Eu estou dentro de uma tabela dinâmica, qualquer uma delas, e eu vou inserir linha do tempo. Todos os campos do tipo data aparecerão aqui. E eu tenho um que é o campo data mesmo, a data da venda. Selecionei esse campo, ok, e aqui está o meu objeto, do tipo linha do tempo. Até aumentei aqui um pouquinho, já vou colocar até no mesmo padrão de cores dos outros, para a gente poder explorar esse aqui um pouco mais. Ok, então observem o seguinte, ele me fez aqui uma espécie de um calendário giratório. Eu posso escolher um período de dias, por exemplo, quero analisar daqui até aqui, observem, que ele já filtrou aqui, ó. Ou então eu posso, ao invés de dias, eu posso fazer uma análise em meses. Eu quero analisar deste mês até este aqui, ó. Marquei 3 meses, olha que interessante. Ou daqui até aqui, ou um mês específico, ou uma faixa um pouco maior. Além de meses, eu posso colocar, por exemplo, trimestres. Ó, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. E o quarto trimestre, ou uma faixa um pouco maior. E eu tenho também o agrupamento por anos. Então vamos lá, aqui, ó, 2011, 2012, 2013. Perfeito. Essa segmentação aqui, que é o tipo linha do tempo, né? Na verdade é a mesma coisa. Segmentação de dados linha do tempo, como eu disse. Com ela, eu não preciso mais desta aqui, ó, que eu tinha feito especificamente para um ano. Eu tirei. Ela não está contribuindo mais. Mudei um pouquinho. Porque aqui, ó, eu tenho exatamente o mesmo papel. Agora, observem, ela está marcando apenas a primeira, só impactando na primeira tabela. O que eu preciso fazer para que ela impacte nos demais? Isso mesmo. Conexões de relatório. Eu vou falar que ela vai influenciar também as outras. E pronto. A partir desse momento, todas elas estão sendo filtradas a partir
desta segmentação de dados do tipo linha do tempo também. Ó, trimestres, olha que interessante. É uma super ferramenta, já é um primeiro passo, e um passo muito importante para a gente entrar num outro assunto posteriormente, que serão os dashboards. Obrigado.